vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas. Você sabe o que é? Você está no canal Aloxi, eu sou Silvana Barbosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho no nosso canal sobre políticas públicas. Eu não vou me aprofundar no conceito de política pública, porque é um conceito extremamente complexo. E é muito importante que cada ser humano, cada brasileiro, cada professor, cada professora se aproprie desse conceito, porque a partir desse conceito a gente pode estar melhorando aí a forma como se governa o nosso país, o nosso estado e os municípios brasileiros. Bom, então eu vou tentar de forma bem simples, bem sintética, explicar o que é política pública. A partir dessa explicação eu vou estar tentando contextualizar isso no campo da educação, no campo do que a gente convive, e já peço para que todo mundo aprofunde esses estudos, porque é uma coisa que não dá para se falar em 15, 20 minutos. Então é importante, porque é um tema que muda totalmente a nossa vida, né? Porque é como que o Estado se organiza dentro do nosso país. Então, como eu falei de forma bem simples, a política pública, ela seria uma forma de resolver uma questão, um problema, ou nacional, ou estadual, ou municipal, né? Então, essa forma de resolver esse problema que seria uma política pública. Ok. E o que é um problema? Aí que é a questão. O que é problema? Para mim, pode não ser problema para o outro, porque vai depender do ponto de vista das pessoas. E é nesse ponto de vista que a gente precisa chegar, né? O ponto de vista de quem? Do governante, dos governantes. É a partir do pensamento desse governante que ele determina se aquela situação ela é ou não um problema, se ela é ou não uma prioridade dentro dos problemas. De repente ela até aparece como uma situação, um problema, mas de acordo com o pensamento desse governante, ela não é uma situação prioritária. Então, se ela não é prioritária, não haverá uma política pública para resolver aquela situação específica, por exemplo. Ou se for algo de prioridade para o governante, aquela situação, aquele problema, ele passa a ser pensado para ser resolvido. E aí, como que se constrói uma política pública? Então, a gente já entendeu que a política pública é uma ação para se resolver um problema. Ok, tem-se um problema e aí a gente vai colocar os cientistas para estudar aquele problema. Que cientistas? Depende do problema. Se for na área de engenharia, se for na área social, se for na área médica, se for na área escolar. Então, dependendo quem que for, onde estiver o problema, vão ter pessoas que vão estar sentando especificamente, debruçando, colhendo todas as informações possíveis daquela situação, vendo qual que é a problemática e sugerindo o que pode ser feito para aquilo ser resolvido e sanado. Por isso que eu falo em cientistas, né? Não necessariamente é um cientista, mas a forma com que esse problema tem que ser analisado é através de teorias científicas. Você não pode fazer as coisas através do achismo, né? Você acorda hoje de bom humor, acho eu que eu vou resolver o problema da cheia do rio tal, né? Aí no outro dia você acorda de mau humor, não vou mais resolver o problema da cheia. Não é assim. Então tem que ser feito estudos muito sérios, a partir de dados sérios, criteriosos. E aí as universidades elas ajudam muito nessas pesquisas científicas. Então daí a importância da gente investir cada vez mais nas nossas universidades, nos nossos cientistas, porque eles vão nos dar muitas condições de possibilidades de se resolver situações e criar políticas públicas adequadas, né? Então, quando a gente vai resolver algum problema dentro de um estado, dentro de um município, você tem que ter uma intenção, né? Qual que é a intenção daquela política pública? Resolver 100% o problema? Não, não é possível resolver 100% do problema, mas eu consigo resolver 50% do problema. Nossa, já é um grande avanço. Em que período de tempo? Eu consigo resolver, então, 50% do problema em 10 anos.
Então eu tenho um avanço muito grande, aí dali a algum tempo a gente faz uma avaliação, vê se a gente atingiu o objetivo daquela política pública, que ela é dividida em etapas mais curtas, e aí depois dos 10 anos avalia se não chegamos realmente aos 50%, ou a 45%, ou a 55%, e aí avalia se a gente continua, ainda é um problema social, vai ser dada continuidade a essa política pública, vai ser modificada. Então, tudo isso são questões que são analisadas sempre através de critérios científicos, né? Então, é muito importante a gente estar aí atento à função da ciência em toda quanto é a situação do nosso país. Ok. Como eu falei que o problema ele é de acordo com o que o seu governante pensa, e aí eu trouxe duas situações que basicamente que a gente tem nos governos, né? A gente tem os governos que têm uma ideia de bem-estar social e um governo que a gente tem a ideia de Estado mínimo. E eles são antagônicos, né? Eles não se convergem, cada um vai para um local. Então o nome já diz tudo, né? Estado mínimo é quando o Estado ele interfere o mínimo possível nas relações econômicas do país. Ele pouco interfere. E bem-estar social é exatamente o contrário. Quando o Estado ele investe no bem-estar da sociedade. E geralmente, qual é a população que mais precisa de investimento no bem-estar social? É a população com renda mais baixa, porque são geralmente mais vulneráveis. Então, o Estado ele vai aqui gastar mais com o social, e aí ele vai ter um retorno social, e aqui ele gasta menos no social, né? Então, aí a gente tem essas duas diferenças. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a população ela desconhece, os professores desconhecem essas duas teorias. E aí, os candidatos, né, ao governo federal, ao governo municipal, ao governo estadual, apresenta-se, mas ele não deixa claro o que ele pensa. E a população também não investiga. Então, a população ela vai escolher, por exemplo, uma pessoa que pensa desta forma, só que o cidadão está querendo ações dessa forma. Então, não é possível. Se a pessoa ela pensa aqui, ela não vai conseguir, em momento nenhum, fazer ações daqui, criar políticas públicas desta situação, né? Então, o contrário também é verdadeiro. Você escolhe uma pessoa que defende o Estado mínimo, ela não vai investir no estado de bem-estar social. Então, essa forma antagônica dentro da política, ela define as políticas públicas. Então, seria muito importante que toda a população conhecesse bastante o que pensam os candidatos, né? A gente teve eleição, né, faz menos de um mês atrás, e o que mais as pessoas falam, eu vou escolher uma pessoa que tenha caráter, que seja uma pessoa honesta. Ótimo, ela tem que ter caráter, ela tem que ter honestidade, ok. Mas se eu tiver uma pessoa de caráter e honesta aqui, e eu quero que ela faça isso aqui, ela não vai fazer, porque ela pensa aqui. E o mesmo acontece aqui, eu tenho uma pessoa de caráter e honesta aqui, e eu quero que ela tome essas atitudes, ela também não vai fazer. Então, antes de qualquer pessoa escolher os seus candidatos, a partir do caráter da pessoa, a partir da honestidade, ela, no meu ponto de vista, deveria escolher, a pessoa pensa dentro do bem-estar social, eu penso também, então é aqui meu candidato. A pessoa pensa dentro do Estado mínimo, eu penso assim também, então meu candidato está aqui. Então, primeiro você se identifica onde que você pensa, depois você identifica como que o seu candidato pensa, aí sim, aí dentre os vários candidatos, você vai ver se ele é uma pessoa que tem caráter, que é honesta, né? Porque com certeza você vai ter pessoas, tanto aqui quanto aqui, desonestas e sem caráter, com caráter e com honestidade, né? Então, nenhum dos dois lados vai ser assim, puro, né? Verdadeiro, honesto. Não, você vai ter pessoas circulando nos dois níveis. Então, isso é muito importante para quê? Para que quando você eleja, você sabe que a sua política pública, que é baseada no bem-estar social, vai acontecer.
ou a sua política pública baseada no Estado mínimo também vai acontecer. Você vai já estar fazendo uma eleição, imaginando que aquele seu candidato vai poder colocar o seu plano de governo baseado naquilo que ele acredita e se propõe, né? Um exemplo disso, vamos pensar as cotas, né? As cotas da população afrodescendente. Como que elas foram criadas? Foi assim, de repente, uma pessoa iluminada, vamos fazer cota? Não, né? Não foi assim. Lembra que eu falei que tem que fazer uma pesquisa? Tá, fazer uma pesquisa por quê? Porque viu-se um problema, né? Quem já entrou numa faculdade sabe como é que é, você entra na faculdade, você vê uma população negra muito pequena. E a gente sabe que 54% da população brasileira é afrodescendente, então automaticamente metade da faculdade teria que ser afrodescendente, e não é. Então observou-se isso. Chegou-se à conclusão de que isso é um problema. Por que era um problema? Porque essa população estava inserida dentro das universidades, elas não estavam sendo formadas, elas não estavam podendo concorrer a outros níveis de emprego, e com isso os níveis salariais dessa população estavam sempre abaixo da população branca. Ok, então se fez todo esse estudo à base científica, se percebeu que se fazendo as cotas durante um determinado tempo, a gente consegue resolver essa situação, ou pelo menos diminuí-la de forma drástica, e a gente consegue resolver um problema social. Ok, foi o que foi feito. Esse pensamento, ele está onde? Dentro da política de bem-estar social. Pensa-se no social. O SUS, né? O que é o SUS? É você dar saúde pública de qualidade para a população. Aonde que ela está inserida? Bem-estar social. Por quê? Porque você vai gastar dinheiro com a população. Então, essas políticas públicas, elas estão dentro desta linha de pensamento, tá? Um outro exemplo. Nos últimos anos, nós tivemos um reajuste de salário mínimo muito pequeno, né? Inclusive bem abaixo do que se esperava. Isso significa o quê? Um Estado mínimo, o Estado pagando o mínimo possível para a população. Então, você não está pensando no bem-estar social, você está pensando que o Estado tem que pagar pouco para as pessoas, porque ele não vai arcar com o dinheiro e o bem-estar dessas pessoas. Ele não está preocupado com isso, essa linha de pensamento, não. Então, é importante a gente entender, né? Acho que vocês conseguem perceber, quando a gente vai discorrendo aí, como que muda as formas de visão da sociedade. Isso tanto a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal. É muito importante a gente ter essa noção. Bom, nós temos algumas políticas públicas dentro da educação, que quem está na educação conhece. Uma delas é o livro didático, né? O livro didático, ele renova-se a cada 3 anos e é uma forma de dar livros para toda a população brasileira. Isso faz com que todos tenham acesso aos livros. Uma vez que os livros eram muito caros, a população acabava não conseguindo comprar, então o Estado definiu que vai se comprar os livros didáticos. É uma política pública de Estado mínimo ou de bem-estar social? Bem-estar social, né? A gente está oferecendo os livros para as crianças. A merenda é uma outra forma de política pública. Ela foi implantada por quê? Porque as pessoas são boazinhas? Não, foi feito um estudo. Qual o estudo que foi feito? A população brasileira, ela estava se alimentando e ainda se alimenta de forma inadequada. Os jovens, os adultos e as crianças estavam comendo, se alimentando menos do que o necessário. Tá, ok. Isso estava interferindo a aprendizagem das crianças. Existem estudos que comprovam que se você não tem uma quantidade adequada de alimentação, você aprende menos. Se você aprende menos, você vai ter mais repetência e você acaba não concluindo seus estudos. E isso atrapalha o país. O país, ele está investindo nos seus estudantes e precisa que eles concluam, né? Então, o que se foi sugerido? Fazer a merenda. Então, a merenda, ela vem justamente para poder reforçar a ideia de uma escola de qualidade. O transporte,
né? Algumas crianças não iam à escola por conta da distância, ou porque tinham que atravessar a rodovia ou atravessar rio. Então, essas crianças que moram mais longe, se eu não me engano, é mais de 3 quilômetros de distância das suas casas, elas têm direito ao transporte urbano, né? Ou ao transporte escolar, dependendo da idade da criança. E quem paga isso? Quem paga isso é o governo federal. Então, é uma política pública federal. Repasse de verbas para a escola, né, a nível estadual, municipal e federal. Então, isso também são políticas públicas. E aí a gente tem outras inúmeras políticas públicas que a gente poderia estar colocando aqui para vocês. Ok. Tem políticas públicas que são permanentes, por exemplo, as vacinas. Então, a gente tem vacina anualmente nos períodos, né? Então, tem a vacina da gripe, a vacina das crianças de 2 meses, 3 meses, enfim, todas as vacinas elas acontecem com frequência. Então, é uma política pública permanente no país. E a gente tem algumas políticas públicas que elas têm prazos pré-determinados. Por exemplo, um auxílio emergencial, que nem é agora a questão da Covid. Vai chegar uma hora que o auxílio emergencial acaba, né? Quando exatamente a gente não sabe, mas vamos pensar, acabou o Covid, daqui a 2 anos não existe mais Covid, então esse auxílio que veio, né, auxiliar a população, ele vai ser encerrado. Então é uma política pública que ela acontece um período, mas ela tem prazo para acabar. E quem banca a política pública? Quem paga imposto, né? Quem paga imposto? Toda a população, principalmente a população mais pobre. Por que eu digo que é principalmente a população mais pobre? Porque quanto mais a população é pobre, ela tem um imposto retido direto, ou no mercado, que ela compra os alimentos, já tem ali retirados os impostos, ou no seu salário também já é descontado os seus impostos. Então, a população mais pobre é a que paga imposto sem tirar nem pôr, né? Então, ela paga esse imposto e ela não tem nem como sair disso. O Brasil, no ano passado, 2019, ele era 14º lugar em pagamento de impostos. Então, a gente paga muito imposto no Brasil, né? A gente paga muito mesmo. Porém, em contrapartida, nós ficávamos entre o 30º país que tem o retorno desse imposto. Então, a gente, o ano passado, pagou muito, né? É 14º, e ficamos em 30º em termos de retorno do dinheiro que foi investido. Então, daí a importância que a população no geral, ela garanta, né, que as políticas públicas gastem com a população. Então, aí tem que ter fiscalização, né, do Poder Legislativo, a honestidade das pessoas que a gente elege, por isso a importância da gente eleger as pessoas honestas, baseado na forma com que elas pensam, e a gente está atento realmente a toda essa questão político-social que ocorre no nosso país. Que, infelizmente, a nossa população ela é muito pobre nessa discussão, né? Então, eu deixo aí o meu desafio que todos os professores, se a gente conseguir, pelo menos os professores, começarem a ler sobre o assunto, mas ler já de um patamar, ler para entender, não ler, olha, eu penso assim e acabou e fechou. Não, vamos entender o que é isso, vamos entender o que é uma, entender o que é outra, entender como eu penso, como eu acho com a sociedade, e aí fazer discussões para que assim a nossa democracia cresça cada vez mais, porque é isso que a gente espera da sociedade brasileira. Ok? Obrigada pela participação. Você está no canal Aloxi e amanhã às 16 horas estaremos aqui novamente. Até lá!